O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Em 2021, foi lançada a Plataforma de Conhecimento do Cerrado, que é uma iniciativa que reúne a Critical Ecosystem Partnership Fund, Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB, e o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento LAPIG, da Universidade Federal de Goiás, UFG. São mapas, fotos, filmagens, artigos científicos e material literário sobre o bioma, com detalhes municipais também. O nosso 66º entrevistado no programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucena Skradareski, é o geógrafo Manuel Eduardo Ferreira, mestre em processamento de dados, em geologia e análise ambiental pela Universidade de Brasília e doutor em ciências ambientais pela UFG, representante do LAPIG no grupo coordenador na iniciativa. Ele é professor associado da UFG, vinculado ao Instituto de Estudos Socioambientais, IESA, e pesquisador associado ao Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento LAPIG da Universidade, na qual coordena o Núcleo de Pesquisa e Capacitação com Veículos Aéreos Não Tripulados Provante. Suas principais linhas de pesquisa envolvem o monitoramento e a modelagem ambiental de paisagens naturais e antrópicas nos biomas Cerrado e Amazônia. Seja bem-vindo, professor. A primeira pergunta que eu dirijo ao senhor é: qual é a sua motivação? Por que o senhor decidiu se dedicar à área de estudo do Cerrado? Olá, Sucena. Primeiramente, agradeço a oportunidade de participar do seu programa, Vozes dos Biomas. Bom, o meu vínculo com o tema Cerrado, ele se deu de forma bem natural, porque eu residi, na verdade, por muitos anos em Brasília, onde a gente tem também uma unidade de conservação, né? Pela proximidade dessa unidade, o Parque Nacional de Brasília, eu acho que eu ouvi sempre falar em Cerrado, né? Então, na própria graduação em geografia, nós tínhamos muitos trabalhos de campo nesse ambiente, e depois no mestrado, minha área também de estudo foi o Cerrado, inclusive no Parque Nacional de Brasília. Então, eu me identifiquei, né, nesse momento, né, nesse período de formação na graduação, principalmente. E, professor, quais foram as principais motivações para a criação da plataforma de conhecimento do Cerrado? Quanto tempo levou para sua implementação? Bom, na verdade, a plataforma de conhecimento do Cerrado, ela vem de uma experiência do LAPIG, né, aqui na Universidade Federal de Goiás, de longo prazo, de longa data, né? O laboratório já se voltava para o monitoramento do Cerrado há décadas, né? Desde 1995, na sua criação, esse laboratório já fazia trabalhos vinculados ao bioma Cerrado. Claro que naquela época o sensoramento remoto, o qual nós nos empenhamos, né, nós temos mais uma expertise, não tinha a mesma facilidade, os mesmos acessos, né? Hoje, né, a tecnologia nos propicia fazer um monitoramento de um bioma tão grande quanto o Cerrado dentro de um laboratório, né, dentro de uma universidade. Então, ao passar dos anos, né, o laboratório foi adquirindo muita expertise com o tema, usando imagens de satélites, tanto na criação de mapas, né, na produção de mapas de uso do solo, quanto também no monitoramento de desmatamentos. Então, isso ao longo dos anos 2000 foi uma constante no laboratório, muitas pesquisas também vinculadas, né, de pós-graduação, inicialmente de mestrado, depois, já em meados dos anos 2000, no nível doutorado. Então, o LAPIG foi adquirindo, foi somando essa experiência, né, eu fazendo parte desse grupo, desde o início dos anos 2000, também me identifiquei muito com esse propósito de monitorar o ambiente nos seus aspectos físicos, nos aspectos climáticos e também nos seus aspectos socioeconômicos. Então, isso foi uma continuidade de um longo trabalho e vários pesquisadores, né, que passaram pelo laboratório e ainda outros que estão conosco, né, desde então.
Bom, então a plataforma, ela foi, na verdade, fruto de um edital promovido pelo CEPF, né, como você está demonstrando aí na tela. Esse Critical Ecosystem Partnership Fund é uma parceria internacional que financia projetos financia projetos em ambientes críticos, né, ambientes que estão com fragilidade bem acentuada, que é o caso do Cerrado. Então, existem, na verdade, vários editais que esse fundo de parcerias, né, trouxeram para o Brasil, né, até cabe lembrar aqui que o CEPF no Brasil é uma parceria com o Instituto Internacional de Educação do Brasil, o IEB, com sede em Brasília, e inclusive eles são nosso time de implementação regional, né, desse projeto, nos acompanham desde então. Então, foi um edital, né, que atendemos, e esse edital foi também atendido por vários outros grupos, ONGs, institutos, fundações, participaram também desse grande edital. Já foram vários editais, se eu não me engano, 4, talvez 5 editais. E o LAPIG entrou no segundo edital, né, foi contemplado, né, mas o que nós observamos é que faltava uma plataforma, eu acho que isso que a gente veio preencher, uma plataforma que integrasse várias camadas de dados, informações também de cunho geral, né, da literatura científica ou de outras fontes, outras mídias, e um ambiente no qual nós pudéssemos trabalhar com dados de biodiversidade, socioeconomia e uso do solo. Então, que envolve desmatamento, monitoramento também de atividades antrópicas que impactam bastante o ambiente. Então, gostaríamos de ter pensávamos, né, em ter uma plataforma que integrasse essas três frentes de informações. Então, a ideia foi essa, né, de criar uma plataforma onde você tem todo um conjunto de informações disponível, fácil, de uma leitura agradável, uma navegação bastante interativa, e que também tivesse uma plataforma de mapas, né, dentro dessa plataforma, né, ou seja, uma subplataforma, que a gente chama de socioambiental, onde reúne essas várias informações, como você está demonstrando. Então, ilustrando nesse momento. Então, a ideia era justamente a gente ter um ambiente onde as pessoas entrassem e ali elas conseguissem tirar um conhecimento sobre o estado de antropização, ou seja, de degradação, de conversão do uso do solo, questões relacionadas à biodiversidade, para elas poderem relacionar áreas que estão sendo desmatadas e que você tem uma biodiversidade relevante e em alguns casos, em estágio crítico, né, de existência, ligado também a recursos hídricos, ligado também a dados sociais, como conflito de terra, conflito por água, áreas onde a gente tem uma relação entre produtores e comunidades um pouco afetada, né, justamente por esse desequilíbrio ambiental. Enfim, tudo isso, na verdade, foi também colocado como demandas, né, do próprio CEPF, né, quer dizer, a ideia de financiar uma plataforma que atendesse também essas demandas. Por fim, na verdade, a plataforma ela também se presta bem para representar os dados dos projetos financiados pelo CEPF, nesses editais. E, professor, quanto tempo levou para essa implementação, né? E a gente pode dizer assim que o acervo conta hoje com quantos registros, mais ou menos? Olha, o tempo, na verdade, o nosso projeto começou em outubro de 2018, tá? Então, no ano de 2019, já no final do ano de 2019, nós já tínhamos uma versão de testes da plataforma. Então, mais ou menos um ano depois, já tínhamos uma tecnologia para criar a plataforma, para que ela pudesse hospedar textos, fotos, vídeos, tutoriais e também a plataforma de mapas. No ano seguinte, ao longo de 2020, e de certa forma comprometido em parte por causa da pandemia, né, foi um momento que nós tivemos que, a pandemia da Covid-19, né, nós tivemos que parar as atividades presenciais e passado um certo tempo a gente conseguiu se reorganizar em trabalhos remotos, online, e aí continuar com o progresso desse trabalho, desse projeto. Então, nós chegamos num momento interessante,
no final de novembro, meados de novembro, na verdade, a gente chegou num momento no qual a gente fez o lançamento oficial. E de lá para cá, houve alguns avanços também, então, diria que praticamente 1 ano e meio de trabalho bastante dedicado a esse assunto. Porque ele não envolve apenas a tecnologia da plataforma, mas envolve a organização de bases de dados, geração de tutoriais, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre os tutoriais, e também toda a parte estética, né, da plataforma, né, essa parte de identidade visual. Então, isso foi tudo sendo aprimorado e discutido, né, e testado ao longo desse período. Sobre a base de dados, na verdade, assim, é um acervo, hoje é um acervo, assim, diria assim, de milhares de camadas, tá? Na verdade, o LAPIG, ele se especializou nos últimos anos em ser um grande repositório de dados para o Cerrado. O próprio LAPIG já tem uma plataforma de dados chamada LAPIG Maps. Ela está ativa ainda, e é uma plataforma que tem mais dados, bem mais dados do que a plataforma de conhecimento do Cerrado, porque aqui a gente faz uma espécie de uma triagem. Não é todas as informações que o LAPIG possui que nós colocamos na plataforma de conhecimento. Nós estamos filtrando, né, para ver quais são as informações mais desejadas, né, mais úteis para atividades de conservação ambiental, planejamento, estratégias de conservação, enfim, políticas públicas. Então, nós estamos ainda filtrando essas informações, mas são lacunas de informações nos municípios, nos estados, são informações de ONGs, né, que nos pedem, demandam essa informação, ou seja, a gente vai com uma comunicação com a comunidade. Inclusive, nós sempre estivemos abertos, né, para receber as informações. E dentre essas informações, você pode dar alguns exemplos, assim, para que o internauta tenha noção, né, do que pode encontrar, que depois ele vai também entrar no próprio site, poder verificar com melhor clareza, né? Mas dá alguns exemplos para a gente? Bom, logo quando o internauta ele acessa a plataforma de conhecimento do Cerrado, ele encontra uma espécie de um portal de acolhimento. Assim, exatamente, esse como você está mostrando, ou seja, nesse portal ele tem acesso ao projeto, aos financiadores, ele tem acesso a notícias, ou seja, é um portal de boas-vindas, né? Ele vai se encontrar aí, ele vai entender o projeto, ele vai entender o conceito por trás da plataforma, que é colaborativa. Então ele vai primeiro se ambientar. Depois, um pouco abaixo, né, quando ele vai começando a navegar, ele vai ver que tem subplataformas. A gente chama de subplataformas. São 3. Nós temos uma subplataforma de desmatamentos, exatamente, desmatamentos, imagens aéreas e socioambiental. A desmatamentos, ele vai encontrar informações muito vinculadas à prática de desmatamentos no Cerrado. Dados temporais, desde o início dos anos 2000 até o momento atual, com informações sobre desmatamentos no bioma. São informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? E o LAPIG faz um trabalho de validação dessas informações. Então, se ele quiser se aprofundar num tema desmatamento, relação com propriedades, tamanho de propriedades, se ela está em áreas se o desmatamento está ocorrendo em área ilegal, se teve queimada associada, enfim, ele vai obter essas informações nessa plataforma. Na plataforma de imagens aéreas, o usuário vai ter uma experiência muito interessante, porque ele vai ver o bioma com um olhar de um sensor a bordo de um drone. Então, o LAPIG se especializou nos últimos anos em captar imagens aéreas por meio de drones. Então, nós temos vários pontos do bioma cerrado mapeados, imagiados, né? Ou seja, com representações de diversos temas, né? Áreas com pastagens, agricultura, unidades de conservação, áreas de preservação permanente, enfim, tem uma série de temas onde ele vai poder ver o cerrado com detalhe. Então, ele vai encontrar áreas que expressem degradação, conservação, uso do solo bem planejado, bem manejado. Ele vai ter vários exemplos com imagens aéreas, que a escala é de detalhe, é muito elevada. É bem interessante, eu aconselho a todos darem uma navegada nessa plataforma. E na plataforma de socioambiental,
é, de fato, onde nós conseguimos reunir dados do campo da biodiversidade, da socioeconomia e do uso do solo. Então, nesse momento, ele tem informações sobre limites de unidades de conservação, ele tem informações, os limites dos estados, dos municípios, intercalado com dados de desmatamentos, queimadas, pastagem, agricultura, dados de biodiversidade, onde tem pontos de coleta da fauna e da flora, enfim, dados sobre bacias hidrográficas, solos, mapa de solos, e por aí vai. Então, é um ambiente onde ele vai integrar informações. Então, ele vai conseguir gerar uma análise integrando essas informações na plataforma socioambiental. Então, ele vai poder ver áreas de conflito por terra ou por água, qual é o uso do solo, se teve desmatamento ou não, se está numa unidade de conservação ou próximo, se está numa bacia hidrográfica X, e se tem rodovia, qual é a hidrografia ali próxima, ou seja, ele vai poder integrar vários temas. Por isso que ela chama socioambiental. Então, ela integra vários temas para facilitar essa compreensão, né, daquele ambiente onde ele está avaliando, seja em nível municipal, estadual, ou seja numa bacia hidrográfica, por exemplo, tá? Ou numa propriedade rural, né? E essa plataforma socioambiental, ela permite também o desenho, né? Ele pode entrar com um limite personalizado. Então, ele pode subir um limite da propriedade rural dele, ou de uma bacia, ou de uma unidade qualquer que estuda, ele pode subir para essa plataforma, tá? Ela permite esse upload para fazer uma análise ali momentânea. Bom, depois eu estou vendo aqui que você está mostrando outros pontos da plataforma, dizem respeito a uma área onde a gente chama de acervos. Então, tem um acervo de literatura científica, um acervo de fotos e um acervo de tutoriais. As fotos e vídeos e tutoriais. Então, a plataforma ela oferece também esse aspecto, uma navegação onde o usuário ele possa ver fotos de fisionomias do cerrado, ele possa também assistir tutoriais, né? A gente tem vários, nós temos uma dezena de tutoriais para explicar como tirar o melhor proveito da plataforma. Todos os tutoriais estão também no nosso canal do YouTube, o canal da Plataforma de Conhecimento do Cerrado, mas ele pode acessar por aqui também. E literatura científica. Então, ele pode ter acesso a livros, relatórios, materiais, né, didáticos e artigos científicos. Então, artigos que são gerados por pesquisas na universidade e em outras tantas universidades, não só no UFG, mas em outras tantas que estudam o Cerrado. A plataforma também tem um campo, nesse portal, né, ele também tem um campo para ver algumas estatísticas mais rápidas sobre o uso do solo no Cerrado, como você está demonstrando agora. Então, é um acesso rápido, é só para ele ver como está o nível de conversão, né, ou seja, quanto de cerrado nativo já foi convertido em pastagem, agricultura, por exemplo, se tá, qual é o tamanho do rebanho bovino na área de pasto, qual é o número de queimadas. Então, são estatísticas rápidas, que a ideia é que essas estatísticas elas sejam, claro, atualizadas e tenha aí uma rotação de informações, ou seja, não fiquem só no mesmo quadro, mas que haja outras estatísticas em breve, né? Depois a gente tem uma seção de notícias, né? Uma seção de notícias onde também conta com atualização sobre eventos, sobre reportagens, enfim, ligadas ao Cerrado, tá? Editais, ou aportes de novos dados que cheguem na plataforma. A gente pode fazer uma divulgação ali na parte de notícias, tá? E no final a gente tem uma seção dedicada aos financiadores, né, e apoiadores, colaboradores. A gente gosta muito de prezar pelos apoiadores, né, quer dizer, os grupos que nos fornecem informações. A gente, né, sempre agradece muito as colaborações. Essas colaborações se dão por ONGs, por institutos, por órgãos públicos, né, agências de governo, enfim, nós sempre prezamos muito pelos colaboradores,
e deixamos uma sessão para mostrar um pouco desses colaboradores que vão só sendo atualizados, né, estão sendo agregados aqui na plataforma. Com relação às pressões, né, diante de todo esse material apurado, quais são as condições do bioma cerrado na atualidade que vocês conseguem avaliar, né, diante dessa base de dados? Olha, o bioma está um tanto ameaçado, né? Ele tem uma estatística um tanto negativa, eu diria, porque ele já ultrapassou oficialmente, né, com dados, mapas bem aferidos, com uma boa acurácia, né, boa precisão, ele já ultrapassou 50% de ocupação. Ou seja, 50% do cerrado já foi convertido em atividades antrópicas, né, atividades relacionadas ao agro, principalmente. Cidades e áreas urbanas em geral ainda representam um percentual bastante ainda seguro no bioma, né? Quer dizer, nós temos uma porcentagem ainda pequena, eu diria menos de 1%, talvez, 1% do bioma representado por áreas urbanas. Então, a atividade agropecuária é que mais impacta. E as tendências, elas são de continuar, né, de continuismo desse processo, tá? De continuidade desse processo, melhor dizendo. Porque os desmatamentos não cessam, né? Nós temos registro de desmatamentos da ordem de 5 mil quilômetros quadrados por ano no bioma cerrado, né? Então, é um número bastante expressivo, tá? Entre 3 a 5 mil quilômetros quadrados por ano são convertidos em atividades agropecuárias. Então, é natural que a nossa perspectiva para o bioma não seja das melhores, considerando que esse processo ele vem ocorrendo há décadas, né, e não muitas décadas. Na verdade, a gente costuma dizer que começa um processo mais intensivo na década de 70, ele se intensifica, né, na verdade, nos anos 90, e ele começa a se estabilizar, né, com taxas de conversão menores nos anos 2000, diria, no final dos anos 90, nos anos 2000. Mas volta e meia, essas taxas também sofrem oscilações de acordo com o mercado, né, com a demanda por commodities, talvez também, às vezes, com governanças, né, momentos políticos, né, que parecem mais favoráveis ao desmatamento, outros momentos mais restritivos. Então, não há uma condição muito segura para o bioma cerrado. Então, a nossa perspectiva é que precisa ocorrer governança territorial no bioma, ações de fiscalização e também de ações de controle, né, por meio de multas, por meio de programas de educação ambiental, de conscientização. Precisa ser recorrente isso, porque se você cede um pouco nessas ações, o desmatamento ele se acelera demais, principalmente quando a Amazônia, que também é um bioma bastante ameaçado, ela tem vamos dizer, um nível de cuidado por parte do poder público e por parte da própria sociedade maior do que o Cerrado. O Cerrado é visto como uma área favorável à agricultura, celeiro do mundo. O Brasil dá vários títulos ao Cerrado, né? A gente dá outros títulos, né, como a savana tropical mais biodiversa do mundo, a caixa d'água do Brasil, né, uma área rica não só em fauna e flora, mas em comunidades, né, em populações tradicionais, enfim, uma cultura riquíssima de povos tradicionais, né? Então, enfim, nós vemos por esse lado. E infelizmente, no momento, o Cerrado não é um bioma protegido, né? Ele tem uma área de proteção abaixo de 10%, aliás, bem abaixo de 10%. Na verdade, as áreas protegidas no Cerrado ficam em torno de 3%, talvez 4%. Então, é muito pouco do bioma protegido legalmente, por meio de unidades de conservação estaduais, federais ou municipais. Então, nós temos uma balança um tanto negativa, né? E por outro lado, temos um potencial enorme de utilizar esse recurso natural de maneira equilibrada, sustentável. As áreas já convertidas não precisam mais de expansão, elas já batem recordes de produção todos os anos,
sem necessidade de haver uma expansão por novas áreas. A pastagem, da mesma forma, já foram abertas muitas áreas de pasto, então agora precisam ser recuperados, né? A produção de rebanhos bovinos, por exemplo, precisa ser intensificada. Enfim, então há várias ações também, por outro lado, propositivas, né, para buscar esse equilíbrio no ambiente, no bioma cerrado. E é interessante o que o senhor está falando, né? Porque é um percentual tão pequeno de áreas protegidas, né? Diante, né, de uma imensidão, né? Que é o cerrado, né? E essas pressões. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que existem ações propositivas, né? Tanto no campo de restauração ecossistêmica, e não sei se o senhor também poderia dar algum exemplo nesse sentido. Sim, tem várias ações, inclusive ações lideradas pelo próprio governo, o governo federal. Por exemplo, o papel das Embrapas, né? A Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela tem vários projetos que visam o equilíbrio dos recursos naturais e produtividade agrícola, mas eu acompanho vários projetos que lidam, por exemplo, com integração lavoura-pecuária, por exemplo, é uma forma de você reduzir o impacto, tornar os pastos mais produtivos, né, com maior suporte para rebanhos, mitigar a emissão de gases de efeito estufa, enfim, dar um retorno econômico maior para o pecuarista, para o produtor rural. Então, essas ações são conduzidas, por exemplo, pela Embrapa, ou tem várias ações em nível estadual também, por exemplo, pagamento por serviços ambientais. Hoje já se fala bastante, em alguns estados, em Goiás, por exemplo, nós temos alguns já programas instalados em algumas bacias para o pagamento serviços ambientais no sentido de produção de água, né? Ou seja, você cultivar árvores, ou seja, recompor o ambiente para que haja uma reinfiltração, né? Uma captação maior da água da chuva e uma redução de erosões, perda de solo. Então, essas ações já são, inclusive, providas pelo governo estadual ou governo federal, mas que muito acanhadas, ainda podem ser intensificadas. No governo passado, né, até 2018, diria, tínhamos um programa, o programa ABC, né, para instalação de agricultura de baixo carbono. Claro, esse programa provavelmente continua assim, né, não na mesma forma de financiamento nesse momento, mas tem toda uma estrutura de sucesso, de aplicação de recursos para que produtores rurais incorporassem técnicas para redução da emissão de gases de efeito estufa. Então, é o tipo de manejo, né, na agricultura, com plantio direto, integração com lavoura, pecuária e floresta, criação de sistemas agroflorestais. Isso aumenta a produtividade, reduz o impacto, a pegada ecológica ela é minimizada. Bom, e temos outras ações que favorecem, por exemplo, a criação de reservas particulares do patrimônio natural, né, as RPPNs. Temos estímulos para a recuperação de APPs, das áreas de preservação permanentes, proteção de nascentes, isso feito, por exemplo, pelo Ministério Público, né, por exemplo, vem conduzindo ações para termo de ajustamento e conduta. Quer dizer, eu acredito que a mentalidade, a participação da sociedade vem se alterando, ela vem se tornando mais participativa, mais consciente. Hoje, inclusive, o mercado ele já restringe muito a produção advinda de locais que não tenham esses cuidados, né? Hoje você tem um produto que vale mais se tiver selos, certificações ecológicas, né? Certificações de proteção, de um uso racional da água, do solo, menos agrotóxicos. Isso é uma tendência, e ela já cresceu muito nos anos 2000, até o momento, até 2020, e vai, nessa década, né, na última década, e vai continuar. Eu acredito que nos próximos 10 anos nós vamos ter grandes revoluções nesses aspectos, nessa forma de... esse relacionamento com o recurso natural do cerrado, eu acredito que vai ser mais racional, vai ser mais sustentável. Por fim, só para colocar, existem outras ações também de igual importância, que é, por exemplo, mapeamentos. Mapeamento do uso do solo hoje é feito de forma rápida, métodos bastante avançados por satélites,
a custo muito baixo, né? Um exemplo é o projeto Map Biomas, o qual o LAPIG participa também, ou seja, você tem informação, ou seja, nós já sabemos onde estão os problemas, onde você tem um maior risco, o que está acontecendo. Essa fotografia, né, entre aspas, né, essas imagens de satélites, esses mapas, esse registro nós já temos. Então, e isso temos todo ano atualizado. Então, o avanço tecnológico, por outro lado, foi enorme, e isso nos dá também uma condição de governança muito diferente há 10, 15 anos atrás. Ou seja, hoje nós temos uma tecnologia voltada para monitorar esse ambiente todo, todo o bioma, e em detalhe, né? Ou seja, em escalas de detalhe, não apenas com imagens de baixa resolução, mapas com escalas pequenas e pouco detalhados. Não, hoje é o contrário. Nós temos hoje um excesso de informações e a maioria pública, gratuita. Então, ou seja, nós avançamos muito nisso. Nós temos hoje uma opinião pública já condicionada, já mais aberta a esses cuidados, por causa desses avanços também da tecnologia. E o senhor havia citado a questão dos recursos hídricos, né? E a gente sabe, assim, que grandes estiagens secas, né, que vem se passando, né, não só no Cerrado, como em outros biomas, tem influenciado bastante, né, essa caixa d'água, entre aspas, né? Dentro desse trabalho que vocês fazem de mapeamento, né, de tudo que tem de conhecimento dentro da plataforma, o que você poderia dizer a esse respeito? Olha, as nossas pesquisas, todas elas, já foram várias, elas indicam variação nos aspectos climáticos, né? Então, assim, não digo só as minhas pesquisas, não, pesquisas de vários pesquisadores, profissionais ligados à universidade, ligados a centros de pesquisa, ONGs, etc. É uma constatação já bem consolidada, né? O ambiente está mudando no aspecto da precipitação, chuva e temperatura. Então, temperaturas mínimas cada vez mais altas, temperaturas máximas mais altas, períodos de chuva, estiagem mais longos, atrasos na chuva, isso a gente tem visto ano a ano. E o próprio produtor rural, que nos traz um feedback, nos traz um retorno, ele comenta isso. Ele está na ponta e ele reclama. Faltou chuva, a chuva atrasou, choveu demais. Ou seja, aquele clima estável que fez do Cerrado um grande produtor rural, um produtor de alimentos, perdão, aquele clima que você sabe direitinho, o mês que começa a chover, quando que termina, quais são as médias, né, de precipitação, temperatura, você sabe, controla bem. Isso fez do Cerrado esse ambiente propício. Um ambiente com terrenos planos, terras, um relevo plano ou suave, ondulado, muito bom para a mecanização agrícola, com pouca correção do solo, né, um ajuste químico do solo, você tinha ali a precipitação garantida para essas lavouras temporárias, né, essas lavouras anuais. E, de repente, isso começa a ser afetado. Então, já está sendo afetado. Estudos da Embrapa já afirmaram isso, estudos de universidades já demonstram isso. Você tem hoje regiões no Cerrado com modificações muito visíveis. Tá? E o que a gente pode falar com certeza é que, uma vez que você também troca a cobertura natural do Cerrado, a nativa, a alteração passa dali já a acontecer. A temperatura da superfície aumenta, a evapotranspiração ela aumenta, ela diminui, perdão, a evapotranspiração diminui, ou seja, a quantidade de umidade vindo, especialmente das plantas, é alterada e é reduzida, e isso acaba alterando o ciclo de chuva e acaba criando um ciclo negativo que cada vez mais representa menos precipitação e uma temperatura mais elevada que acaba também afetando determinados tipos de cultivares, determinados tipos de produtos agrícolas e acabam sendo afetados, ou seja, áreas, você começa a perder áreas pela mudança edafoclimática. E enquanto isso também, com o desmatamento, não necessariamente você vai ter também
menos chuvas em determinados locais, porque você tem que pensar no ambiente integrado. Então, talvez você tenha uma precipitação maior em outra área, e aquela área vai receber um aporte maior de chuva, e está o solo descoberto, e aquilo vai causar outros processos, outros desdobramentos, como erosões, perda de solo e assoreamento de cursos hidrográficos. Então, a vazão desses rios, ela será prejudicada, né, e vem sendo, por causa desse processo. Então, está tudo interligado, a gente sabe disso, clima, uso do solo, condições de disponibilidade hídrica, rendimento, né, produtividade, está tudo interligado. Então, se você excede o limite em uma desses componentes, você acaba afetando todo esse ecossistema, né, que até então se mostrava muito favorável à produção, mas agora já precisa haver uma quebra de paradigma, uma revisão. A gente não pode substituir todo o cerrado por grãos, porque você altera a relação superfície-atmosfera, né, você altera os fluxos de energia, né, principalmente calor. Então, você altera essas variáveis, isso afeta, não tem como não afetar. Se você troca uma floresta, né, nativa, um cerradão, ou um cerrado típico, se você troca isso por soja, você, sem fazer nenhum juízo de valor, você impactou o ambiente climático, você alterou esse fluxo de energia e formação de chuvas. Isso já foi alterado de certa forma. É um outro comportamento, né, naquela região. Então, e se não é soja, mas se for cana, é outro comportamento. Se for floresta plantada, é outro comportamento. Ou seja, não há um substituto tão bom quanto o cerrado em pé preservado. Mas temos o bom senso, sabemos que precisamos equilibrar nossas balanças comerciais, nossas demandas por alimentos e tudo mais. Então, precisa ter uma parcimônia. Eu acho que nesse momento a gente já ultrapassou um pouco esse limite. Não sou eu, inclusive, que estou afirmando isso, né? Cientistas renomados que estudam a Amazônia e o Cerrado e essa interação desses dois biomas já declararam isso abertamente, de um processo de savanização da Amazônia, enquanto também o Cerrado vai se tornando mais seco, a ponto de perder também sua característica original e passar a ser característica de semiárido para deserto. Desertificação, processo também comum aqui já. Então, é isso. Na verdade, está posto, a fotografia já foi registrada. Ela vai agora se intensificar ou não se nós não entendermos que esse processo precisa ser agora equilibrado. Então, já passamos desse limite, né? Os cientistas já mostraram que agora, daqui a pouco, nós não temos retorno, né? Prevê-se para o Cerrado aumento de temperatura na faixa de 3 graus centígrados. Isso ainda nesse século. Até mais um pouco. Claro que vai afetar a precipitação e condições agrícolas, produção de alimentos. Essas áreas vão sofrer migrações. Então, você tem perda de rendimento. E pensando também nas próprias populações que vivem aqui, adensadas em cidades como Goiânia, Brasília, Cuiabá, capitais, Campo Grande, enfim, outras cidades, vão sofrer também com falta de água. Falando do ativo mais importante, água, né? Quer dizer, todos são importantes. A água é um elemento que todo mundo entende. Quando falta na torneira, você para pensar um pouco. Então, as cidades também, contornadas pelo agro, estão também passando por esse momento. Não é só a falta de chuva na agricultura, mas também na cidade, a captação de água está cada vez mais distante das cidades, porque as reservas estão secando, a vazão dos rios está decaindo bastante, e quando chega agora nos meses de agosto, setembro, racionamento, quando não, uma falta de água declarada, ou seja, não tem nem como racionar. Então, é isso que está acontecendo, e percebam que está acontecendo cada vez mais, ano após ano. Isso é um sinal claro dessas mudanças climáticas que já ocorrem nesse bioma. É um esgotamento, né, professor? E, ao mesmo tempo, a gente está falando de deslocados climáticos, né, migração climática, né, que as pessoas se veem forçadas, né, a esses processos, porque não tem como
ter subsistência também, né, onde estão vivendo. É bem complexo mesmo. Não, E como você citou, né, o é, ponto do não retorno, né, o professor Carlos Nobre, e também tem o professor Antônio Nobre, né, que também estuda bastante fora, né, uma série, né, de especialistas que vem sim, alertando, né? pesquisadores internacionais já estudam o Cerrado. É interessante, o Cerrado ele é um ambiente muito frágil nesse aspecto, né? Quando esses painéis intergovernamentais do clima mostram seus relatórios, o Cerrado ele é muito ameaçado. As mudanças climáticas, aumento de temperatura e redução de chuvas no Cerrado, em todos os cenários, ele fica vermelhinho, ele fica amarelo, laranja e vermelho. Ou seja, todos os cenários são ruins, mesmo os mais conservadores, porque sempre tem uns cenários. Tem aquele mais drástico e tem aquele cenário mais tranquilo, né, para você ter essa margem de plano de ação e ver o pior cenário que você não quer chegar. Os cenários do Cerrado são sempre assim, fazendo uma alusão aos mapas, né, onde mostra as cores mais quentes, aquelas mais preocupantes. O Cerrado está sempre amarelinho, vermelho, laranja, em todos os cenários. Pode pegar qualquer artigo científico que trata de clima e vai te mostrar isso. A Amazônia ainda, e sim, na borda, toda essa borda com o Cerrado, ela sofre bastante no arco do desmatamento, e onde tem muita queimada, enfim, essa parte também. Mas o Cerrado, ele é sempre, assim, muito prejudicado. Nos cenários, ele demonstra-se muita preocupação. Mas aqui é um local natural das nascentes, né? Quer dizer, as grandes nascentes das maiores bacias hidrográficas do país estão no Cerrado. Então é uma questão meio óbvia, né? Se você degradar demais esse ambiente, vai faltar água em muitas outras regiões do país. Eu só queria lembrar, Sucena, um detalhe. Tudo isso que eu falei tem retorno no seguinte sentido: ações propositivas, como nós falamos anteriormente. Há hoje metas bastante ambiciosas de restauração do Cerrado. Restauração, regeneração, reflorestamento. E entra aí os SAFs, né, os sistemas agroflorestais. Ou seja, essas ações elas poderiam minimizar em muito esse risco, né, climático. Ou seja, há metas ambiciosas de recuperação de 12 milhões de hectares nos próximos anos, né, em curto prazo. E não sei se me parece até 2030, não sei exatamente o período, mas é um período curto. E são metas até que o Brasil se prontificou, né, nos acordos climáticos. Ou seja, há grupos, eu conheço vários, que estão empenhados em fazer isso acontecer. Estão trabalhando com projetos, programas de restauração, reflorestamento, regeneração. Tem alguns setores, né, alguns setores do governo e alguns programas de governo, na verdade, né, como eu falei há pouco, que estão estimulando ações, né, para recuperação, mas ainda é muito pequeno. A experiência de restauração, por exemplo, ou de reflorestamento, ela é muito cara e muito lenta. Então, assim, se você desmata 1 hectare de cerrado, para recuperar esse 1 hectare, custa muito caro. Os valores são, assim, assustadores, né? Porque para vingar aquela vegetação de novo, para se fixar, é muito difícil. Ainda mais se o ambiente foi muito degradado, né? Muito impactado, né? Em termos de solo, por exemplo. Então, eu diria assim, é melhor conservar do que remediar. Né? Quer dizer, você ter que recuperar é caro, é lento. Se você olhar para o Cerrado, as áreas já restauradas são pouquíssimas. Né? Oficialmente, são muito pequenas essas áreas. Ainda que tenha aí toda a boa ação de várias instituições e também de proprietários rurais que entendem o problema e estão trabalhando para restaurar as suas propriedades, alguns trechos, é muito caro, é difícil, é lento. As mudas, quando você usa o sistema de mudas, muitas não resistem, né, no primeiro ano, ou os primeiros meses, mesmo por semeadura, né, jogando sementes, não é um processo tão simples, né, e também tem um detalhe, né, com transformação do ambiente, os polinizadores, né, ou esse trabalho de pássaros, né, que carregam sementes para lá e para cá, enfim, tudo isso é reduzido. Então, a gente também tem um aspecto que às vezes a gente não lembra, mas a própria natureza ela tem muita dificuldade de se regenerar.
depois de tantos anos de uso, né? Então, temos condições de fazer diferente e melhor, mas é um processo, eu diria, custoso e médio e longo prazo. Então, precisa começar agora para colher algo melhor daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos. E a gente está na década da restauração ecossistêmica pela ONU, né? É uma forma de impulsionar uma certa campanha, né? Para todo mundo pensar mais voltado a esse tema. E, professor, a plataforma é algo em movimento, né? Porque as coisas vão acontecendo, né? E vocês acreditam que vão subsidiando de informações. Como é que é essa atualização? Como é que vai se dar essa atualização? Bom, a plataforma, ela não é atualizada diariamente, tá? Ou seja, não é um trabalho diário. Mas assim, acontece sempre que necessário. Então, eu diria assim, se hoje um telespectador, um ouvinte do seu programa, ele faz parte de um projeto e ele ele coletou informações sobre a flora numa determinada região do Cerrado. Essa informação dele, se ele enviar para a plataforma, pelos canais oficiais, ou seja, pelo nosso e-mail que está na plataforma, ou por uma ferramenta de upload, né, de subida de dados diretamente da plataforma, ela chegará até a equipe do LAPIG e ela vai ter um trabalho lá de adequação e vai ser colocada na plataforma. Nessas 3 caixinhas, digamos assim, socioeconômica, uso do solo ou biodiversidade. Então, a atualização, ela não é diária, mas ela pode acontecer de forma diária. Acontece apenas que nós precisamos ser provocados. O LAPIG, por si só, já produz muitas informações, mas não tem nenhuma que seja atualizável diariamente. Mesmo desmatamentos que são registrados por satélites todos os dias, eles levam tempo para serem validados e entrar na plataforma. Então, nós costumamos colocar por ano. Os dados de desmatamentos, eles são atualizados por ano. Assim como as queimadas, porque a gente não faz um trabalho, a gente não posta informações mensalmente ou diariamente com registro de queimadas ou desmatamentos, por exemplo, para dizer um tema bastante dinâmico. Nós colocamos por pacotes. Então, um pacote para um determinado ano, sempre atrelado, né, à agenda também de outros parceiros que produzem esses dados. Então, o próprio INPE, ele disponibiliza informações anuais. Quem trabalha com informação diária são órgãos de fiscalização, de comando e controle. Talvez como o IBAMA, o ICMBio, ou secretarias estaduais de meio ambiente, podem e devem acessar informações diárias porque elas são alertas. O LAPIG não trabalha com essa prerrogativa de fiscalizar, mas de trazer um apanhado de informações que nos propicie tomadas de decisão estratégicas. Então, a ideia é essa, tá? A atualização não necessita ser diária, mas o LAPIG deve ser provocado. Se ele receber informações, e se for diárias, ele vai trabalhar diariamente para colocá-las online. E, professor, a gente está chegando nos momentos finais, né? Foi uma conversa muito interessante aqui, né? Acho que está todo mundo curioso para saber quais informações podem obter, né, na plataforma. Então, a pergunta é a seguinte: quais são as dicas, né, para o internauta utilizar da melhor forma a plataforma de conhecimento do Cerrado? E o senhor também fazer as suas considerações finais. E muito obrigada por sua participação. E eu que agradeço, Sena, pela oportunidade, né, por essa janela aqui, né, para falar com seus seguidores, né, do canal, colaboradores. A dica, bom, falando bem prático, a plataforma é bem simples, tá? Ela foi construída para que todo internauta, todo usuário, ele tenha uma experiência bem rica e agradável, ou seja, não seja algo entediante e também que não seja algo difícil. Mas, mesmo assim, nós produzimos tutoriais. Então, temos vários tutoriais no canal do YouTube, da Plataforma de Conhecimento do Cerrado, explicando cada uma das camadas de dados, dos grupos de dados, das subplataformas, ou seja, desmatamento, imagem aérea e socioambiental,
trazendo, assim, dicas de como utilizar. Então, eu imagino que nós tenhamos aí, talvez, 3 tipos de usuários. Ele não vai se interessar por aspectos de ordem geográfica, cartográfica. Ele quer navegar, ele quer ver informações como notícias, vídeos, fotos, enfim, ele é um curioso sobre o Cerrado e vai se aprofundar daí para frente. Um outro tipo de usuário, ele precisa sim olhar, ele quer ver mapas, ele vai navegar pelos mapas, mas ele não vai baixar essas informações para o seu computador e fazer análises mais sofisticadas. Então, para esse usuário, que eu diria médio em termos de necessidade, de demanda, ele quer um acesso rápido, então as informações já estão lá. Ele vai ligar e desligar e vai poder fazer, vai gerar um relatório, que a plataforma gera um relatório sintetizado das informações que ele está observando na tela, como gráficos, etc. E isso, para ele, é o suficiente para a tomada de decisão. E um outro nível de usuário, eu diria o nível mais avançado, a plataforma, para ele, ela tem as informações, mas ele precisa gerar novos dados, novas análises, ele precisa cruzar essas informações e gerar novos tipos de mapas que nós não temos aqui. Então, digamos, por exemplo, ele queira entender quantidade de matéria orgânica no solo com áreas de pasto degradado, por exemplo. Então, ele vai querer fazer uma relação, ou ver um mapa de clima com áreas de cultivos agrícolas, ou ver um mapa de cultivos agrícolas com desmatamentos, ver se tem relação. Então, esse tipo mais avançado, nós orientamos, e temos tutoriais para isso no YouTube, passo a passo, são videoaulas, no qual ele acessa, faz o download da informação e tem videoaulas explicando como abrir essa informação no computador dele. Porque ele necessita de um software específico, que a gente chama de SIG, o Sistema de Informações Geográficas. Aí ele abre o mapa, coloca cores, faz legenda, aí tem dicas de como relacionar, né, vários outros temas com aquele mapa que ele trouxe. A gente fala sobre outras fontes de informações que o LAPIG, que a plataforma não detém, quer dizer, tem outras fontes de dados que ele pode enriquecer a análise dele. Então, está tudo isso nas videoaulas. Então, assim, a ideia é que o conceito é que seja bem simples e interativo. Para um usuário avançado, nós produzimos videoaulas. Também para um usuário intermediário, né, nós produzimos videoaulas que mostram como tirar o melhor proveito, né, das análises e também manipulação dessas informações. Eu, novamente, agradeço pela oportunidade, deixo nosso convite para que quem está nos assistindo agora possa acessar a plataforma de conhecimento do Cerrado. O endereço é bem simples, eu vou deixar também, mas provavelmente já está na sua edição, mas é o www.cepf.lapig, gemudo lapig, né, .iesa.ufg.br. Eu vou repetir, www.cepf.lapig.iesa.ufg.br. Ou digita no Google, Plataforma de Conhecimento do Cerrado. É um dos primeiros links que vai aparecer, se não o primeiro. E, precisando de apoio, escreva um e-mail para a gente, tá? Nosso e-mail, nós temos um e-mail, o cepf.lapig@gmail.com. Esse e-mail está na plataforma, tá? Nós temos também canais de comunicação na própria plataforma, que a pessoa pode mandar uma mensagem. A gente estimula esse feedback dos usuários, né, dos internautas. A gente estimula que façam críticas, sugestões, enfim, estejam em contato conosco. Então, basta nos escrever um e-mail também. Havendo qualquer dúvida, por exemplo, se você tem uma informação e não sabe como é que ela poderia ser inserida na plataforma, manda um e-mail para a gente organiza uma equipe para dar um apoio. Tá? Se tiver qualquer também demanda por parcerias, colaborações, a gente está à disposição também para conversar sobre um determinado projeto, fazer parte de algum grupo, de uma proposta científica, de captação de recursos, etc. O LAPIG tem auxiliado muito em vários projetos, tá? Então a gente está aberto também a ideias, propostas, né, científicas. Acho que é isso.
Bom, professor, muito obrigada, né? E dando um recadinho, né, que o próprio gestor público também tem uma ferramenta muito interessante aí, né, na plataforma, que pode ser de grande valia, né, na gestão pública. Exatamente. Obrigado, Sucena. Obrigado a todos.